Então está muito claro que o Corinthians não tem para onde correr. Esse é o Corinthians. Com esses meninos que estão sendo colocados, com essas novidades que estão sendo apresentadas, alguns aproveitando, outros não, mas é evidente que vai com o que tem. Não vejo terra arrasada, eu vejo uma situação delicada. O Corinthians se classificou tranquilamente no Campeonato Paulista, passou pelas quartas de final, chegou à semifinal, só que pegou um adversário menor que ele. O Palmeiras é melhor que o Corinthians. Qual é a dificuldade de reconhecer isso? Nenhuma. Tanto que derrubou o técnico do Corinthians. Exatamente, Pascoal. Já aproveitando o gancho, eu vou chamar as informações do Flávio Ortega, que esteve na Neoquímica Arena e acompanhou e trouxe toda a apuração até a demissão do Wagner Mancini do comando do Corinthians. Vamos ver. Olá a todos, Wagner Mancini não resistiu a mais uma eliminação do Corinthians e foi demitido do comando da equipe de Parque São Jorge. Eliminações seguidas da Copa Sul-Americana e agora do Campeonato Paulista e atuações ruins já de muito tempo. A diretoria lutou contra esta decisão há algumas semanas, mas a pressão ficou insustentável depois da goleada sofrida no Uruguai para o Peñarol. E o jogo do Corinthians, muito fraco, dominado amplamente pelo rival Palmeiras mais uma vez, nesta derrota na eliminação do Campeonato Paulista. Wagner Mancini então se despede com números modestos. 45 jogos, 20 vitórias, 13 empates e agora 12 derrotas, um aproveitamento inferior a 40% na disputa dos clássicos contra os principais rivais aqui de São Paulo. Mancini chegou num primeiro momento para livrar o time do rebaixamento no Brasileirão. Conseguiu fazer este trabalho, mas depois o trabalho dele não evoluiu. Muitas críticas do torcedor quanto às substituições, escolhas de peças, dar muito espaço ainda para medalhões que não estão jogando bem. Quando foi usar os meninos e mudou o esquema para 3 zagueiros, já era tarde demais. Agora o Corinthians então vai cumprir tabela na Copa Sul-Americana, 2 jogos para terminar essa competição, provavelmente com um técnico interino. E até lá, muitos nomes serão especulados, debatidos, é o Corinthians de volta ao mercado, à procura de um novo treinador. De Itaquera, em São Paulo, Flávio Ortega. Pascoal, agora então a gente entrando mais no debate do Corinthians e do Wagner Mancini, tem vários pontos para a gente analisar aqui. Mas eu queria destacar um que talvez, a gente falou aqui do Otero, de alguns outros jogadores. O Mancini morreu abraçado com as convicções dele? Ou você vê que ele foi até abrindo mão, né? Agora no final, né? Ele até abriu mão dessas convicções, né? Eu acho que o Corinthians, quando abriu mão do Casares, deixou muito claro que também vai abrir mão do Gemerson e do Otero, né? É que o Gemerson e o Otero não tiveram procura que teve o Casares. E se fosse para escolher um dos 3, eu sempre disse que preferiria ficar com o Casares, que é o jogador que encontra uma jogada, mas ele nunca está em forma. Mas dá uma bola no pé dele, ele acha um companheiro para fazer o gol, né? O Otero, se tivesse no futebol o kicker que tem no futebol norte-americano, seria excelente, porque ele entraria, bateria um escanteio, bateria uma falta lateral, uma falta frontal, mas isso não existe no futebol. Ele tem que participar do todo, e do todo ele não consegue participar. Ele não tem velocidade, ele não tem arranque, ele não tem chegada, ele não tem porte físico. Ele é um jogador que domina bem a bola e que consegue bater no gol, ponto. Se ele não tiver espaço para jogar, não consegue. O Gemerson hoje saiu machucado, entrou o Gil. Também não deve ficar. Enfim, o Corinthians abre mão das suas convicções e abre mão desses jogadores porque não tem como pagá-los nesse futuro contrato que teria que alinhar com esses jogadores até o final da temporada ou por mais 1 ou 2 temporadas. Então, como não tem, também vai ter que abrir mão desses jogadores. E aí vai ficar com o que tem, mais enfraquecido ainda. Então, o Corinthians sabe muito bem dos problemas que está vivendo, das dificuldades que vai encontrar e tem que apostar nesses garotos de uma forma geral. Nos meninos da defesa, nos meninos no meio-campo, porque ainda faltam meninos para o ataque. Ainda não encontrou a qualidade dos meninos do ataque, mas acho que na defesa e no meio-campo o Corinthians tem uma certa situação de estrutura. No ataque é que o Corinthians acaba pecando. Hoje teve muito mais posse de bola, mas não conseguia jogar. Não adianta, se eu dou a bola para você e você não conseguir jogar, eu vou lá, dou um contra-ataque e acaba o jogo. Foi o que aconteceu. Palmeiras com 12 minutos acabou o jogo. Quando o Palmeiras fez 1 a 0, o torcedor do Corinthians tinha consciência.
não tinha como chegar na defesa do Palmeiras. Não tem força, não tem penetração, não tem velocidade, não tem toque de bola, não tem drible. São os fatores que podem desequilibrar numa partida e o Corinthians não tem esses fatores de desequilíbrio, a não ser que tenha uma bola parada. E hoje nem a bola parada ajudou. Ô Marra, se a pergunta que está na tela é o Mancini cair com as convicções, a pergunta que eu te faço é: ele cai para esconder problemas muito maiores? Porque, e eu não quero que pareça que eu estou dizendo que não poderia ser trocado, em alguns contextos um técnico deve ser trocado, mas o buraco não é muito maior do que a discussão de técnico no Corinthians? Sim, Isso é ele é uma resposta fácil, Felipe. Estamos perdendo, tal, tomou de 4 para o Peñarol e agora perde para o Palmeiras, vamos oferecer a cabeça do técnico. Mas é que eu acho que não foi assim tão frio. Porque essa é uma novela que vem se desenhando há algum tempo. Você lembra no finzinho da novela? Aparecia lá, a seguir cenas dos próximos capítulos. A seguir cenas dos próximos capítulos já era algo cantado no Corinthians. Já estava meio na cara que não dava para pegar o calendário e olhar, dezembro. Esse time tem que estar competitivo até dezembro. Não, esse time não vai seguir até dezembro. Estava na cara que o trabalho seria interrompido. O problema todo é o que fazer agora. Porque a coisa mais fácil que tem, Felipe, é chegar agora e falar: tem que contratar. Tem que contratar 1, 2, 3, não tem atacante, não tem... Não, além de... não tem dinheiro também, gente. É um momento complicado em que agora talvez a principal aposta seja em um padrão de jogo. E aí está um outro problema do Mancini. Há pouquíssimo tempo o Mancini desenhou a ideia de jogar com 3 zagueiros. E aí ele começa a achar algum padrão. Mas ele vai abrindo mão, as coisas não são tão sólidas. Para jogar com 3 zagueiros, você tem necessariamente no Corinthians, no elenco do Corinthians, que contar com Piton e com Fagner. Se não vai contar com Fagner, o time não vai sair. O time não tem saída. Já estava na cara isso. Em outros jogos, tinha também que necessariamente contar com uma proteção à frente da defesa. Muitas vezes não contava. Então as ideias, por mais que elas estivessem apresentando um novo caminho, no dia seguinte elas não batiam mais. As ideias não eram acompanhadas de uma outra solução que viesse permitir um encaixe melhor do time. Então, sim, Felipe, ele é a resposta fácil. Ele é... Assim, tá vendo? A gente não vai continuar com isso aí. E sim, Felipe, tem muito mais problema. A questão de resposta difícil é como solucionar os problemas. Quem vai chegar como salvador da pátria? Não tem. Salvador da pátria não tem. Que agora seria o trabalho sujo também, né, Pascoal? De dar um passinho para trás, de falar, olha, realmente vamos ter que economizar um pouco, não dá para sair contratando. É aquele trabalho que ninguém quer fazer de, olha, neste momento o nosso limite é esse aqui, está traçado. E aí eu te pergunto também, Pascoal, o seguinte... a gente falou aqui algumas escolhas do Mancini, agora o treinador cai. Com este elenco do Corinthians, essas peças rendem mais? Ou, na verdade, o Mancini também caiu porque bateu numa limitação do próprio elenco? Aí você tocou no ponto certo. Bateu na limitação do elenco. Ele foi até onde o elenco lhe deu possibilidades, né? Você ainda no jogo de hoje poderia dizer o seguinte: poxa, o Ramiro não fez um bom primeiro tempo. Aí ele tira o Mandaca, o lateral direito, e aí passa o Ramiro para dentro, e aí passa o Otero para a lateral direita. Foi aí que o negócio desandou para o time do Corinthians. Porque é tanta mexida, com uma alteração, você mexe em 3 posições, aí você desequilibra o time. Era só tirar o Ramiro estava mal, estava nervoso, era só tirar o Ramiro. Tira o Ramiro, escolhe um para entrar e bota lá, né? O Matheus Vital, que ele queria colocar, então bota o Matheus Vital lá para fazer a armação do time do Corinthians. Agora, quando você fica mexendo, você sabe aquele negócio de mexer doce? Em Minas tem esse negócio de mexer doce, né? Você sabe mexer doce? Fica mexendo doce, mexendo. Mário Marra sabe mexer doce. Aí, Mário dá mexer doce. Você mexe muito doce, desanda o doce. O doce passa no ponto, fica duro, né? Você vai fazer uma goiabada, fica dura, não fica aquela goiabada legal, entendeu? É o caso do Corinthians, mexeu demais, desandou o doce. Fica mexendo, não encontra. Tem que ter uma estrutura. O Palmeiras montou uma estrutura e caminha em cima dessa estrutura. E é isso que o Palmeiras está fazendo. É o time A, o time B, o time C, o Sub-17, o Sub-20, que muitas vezes entra para jogar algumas partidas, todos eles têm a mesma estrutura. O jogador entende o que vai fazer. O Corinthians jogou quarta-feira contra o Peñarol com 2 zagueiros. Aí vai jogar no domingo contra o Corinthians com 3 zagueiros.
E aí a cabeça do jogador tem que ficar, né, pensando o que ele vai fazer. É meio que confuso. E não tinha o melhor jogador do time hoje, né? Não tinha. Quanto à restrição financeira, que você falou no início da pergunta, essa é uma situação definida pelo presidente do Corinthians, né? Já está definido. O Corinthians não tem como pagar. Não tem dinheiro. O Corinthians não tem arrecadação suficiente para se manter. Então, o que o Corinthians está fazendo? Se livrando dos custos que são os mais altos, tentando diminuir a folha de pagamento. Já diminuiu em 30% a folha de pagamento. É o que o Corinthians está fazendo. Daqui a pouco o Gemerson não vai ficar no meio do ano, o Otero não vai ficar, e isso vai sendo acertado, porque não dá para o Corinthians ter uma folha de pagamentos de 11 milhões de reais. 8 horas e 52 minutos, Sport Center agora mandando um recado pro palmeirense, porque o assunto é Dudu. Aliás, o palmeirense ficou daquele jeito que você gosta, né, Pascoal? Não em relação ao Palmeiras. Que sorrisão, hein? Sorrisão, como que é o sorrisão do palmeirense? Olha o torcedor do Palmeiras. Na madrugada de sábado para domingo, os caras. Ontem para hoje, né? Foi de madrugada. Dudu volta. Beleza. Era bem isso, Pascoal. O palmeirense colocou, a gente viu nas redes sociais, só que o João Martins, o assistente do Abel Ferreira, que deu a entrevista, mostrou que os portugueses também sabem utilizar o expediente do Somebody Love. Dá uma olhada ao ser perguntado sobre Dudu que o João Martins falou. O Dudu só será nosso jogador a partir de 1 de julho. Até lá não vamos pensar nisso e depois quando ele chegar, a única coisa que queremos é que ele esteja disponível para ajudar a equipa, que é o mais importante. Marra, ele não falou muita coisa, mas a pergunta que eu te faço, que o palmeirense sorridente, como mostrou o Pascoal, também faz é: Dudu é o tipo de cara que você não bota ali no banco quietinho, fica aí na sua, tranquilo. Só que esse time, esse ataque também não é assim qualquer um que chega, bota pra jogar. Porque os caras estão voando como estão. Como encaixar esse Dudu, Marra? Essa é fácil pra você. Vamos lá. Se não mudarem, eles estão para mudar. Tem gente que fala que está para mudar, viu, Felipe? Esse negócio de 11 jogadores, isso é bobagem. Talvez tenha que ter um pouco mais. Também no calendário eles falam que tem que ter mais de 12 meses. Então, vamos lá, se não mudarem nada, se continuarem 11, até onde sei, o Everton continua. Não dá pro Dudu, até porque é baixinho. Ele vai ficar, o Everton continua no gol. O Palmeiras tem jogado com 3 zagueiros. E é muito sólido com 3 zagueiros. Vai continuar com 3 zagueiros? Se não continuar, uma vaga a gente achou. Então, né, se não continuar, forem 2, vai sobrar um espaço. Alguém mais vai entrar no time. 3 zagueiros. Marcos Rocha ou Mike, Vinha ou Vitor Luiz. Marcos Rocha e Vinha. À frente da defesa ali, jogadores que marcam e que saem para o jogo. Felipe Melo, Danilo, Patrick de Paula, Veiga, que são jogadores também que quando roubam a bola vão para o ataque. Percebeu que só tem mais 2 vagas? Percebeu que só tem Rony e Luiz Adriano? Exatamente as vagas pleiteadas, né, pelo Dudu? Então, do jeito que tá, hoje eu não imagino o Rony saindo do time, eu não imagino o Luiz Adriano saindo do time. Eu não consigo entender que vai sair também o Veiga, que é o jogador que acelera, é o jogador que volta e acelera. Patrick de Paula tem muita qualidade, mas é mais passador. Um jogador que também tem velocidade para chegar ao campo de ataque, mas